Olá, pessoal! Estamos começando o nosso quarto episódio da segunda temporada do querido Dueto Podcast. Ao meu lado, infelizmente, tenho que anunciar, como sempre, Márcio Dattoli com seu cabelo platinado. Começamos com o pé direito. Sim, sempre animado ao seu lado, Márcio. Sempre animado, é essa energia que contagia. Contagia. Eu tenho escutado, Lívia, uns feedbacks de umas pessoas falando que você tem me criticado demais aqui. Sua mãe, eu já tinha falado que era ela, né? Mas é o seguinte, estamos começando mais um episódio do podcast mais amado do Brasil. Do Brasil. Podcast mais escutado do mercado publicitário brasileiro. É. E hoje a gente trouxe um cara, Lívia Andaló, É? pra completar aqui. Pra completar não, desculpa, pra continuar a nossa temporada, você precisa conhecer. A gente trouxe um cara que ele tem uma história bem bacana no mercado publicitário de outros estados. E o cara que tá chegando em Brasília, desbravando há pouco tempo. Mas não vou anunciar ainda não, porque esse negócio é surpresa. Vocês vão conhecer, ele é a cara do Clark Kent. Né? É o Clark rapaz. Kent de Sobral. Vem com tudo pra Brasília, né? Mas antes de começar, ninguém tá vendo ainda, quero agradecer a Direct Áudio que produz o nosso Pod TV, como a gente tá mais bonito. É verdade. Graças cara. à Direct Áudio, cara. Desde que eu vim pra cá, pra Direct Áudio, eles conseguiram realçar mais a beleza dos meus Cara, cabelos. eu nem precisei de Ozempic. Eu fui direto com a Direct Áudio. Aqui, ó, como eu tô magro. Tá. Não tô? Eu que tô aqui pessoalmente, não tô achando isso não. Filho. Tá bom. Mas vamos lá. Direct Áudio, obrigado, viu, pessoal? Pelo profissionalismo que vocês têm, pelo cuidado, pelo carinho, pela forma com a qual vocês estão produzindo esse podcast. A gente tem muito a agradecer vocês. E já que a gente já tá agradecendo, Lívia Andaló, vamos agradecer a Candanguice também? Vamos agradecer a Candanguice. Agradecer a galera da Candanguice. Candanguice que é uma curadoria de produtos de Brasília. Muito mais do que apenas essa caneca lindíssima que é da Candanguice. Eles têm vários outros produtos. Então, para você que, assim como nós, é apaixonado por essa cidade, dá uma chegada lá na Candanguice. Vai lá, Se o no cara Pátio falar- Brasil Shopping. Isso, mas Lívia é mais velho, pessoal. Ele não entende que existe também forma de comprar online. Certo? Tem, filho. Não sabia, não. Então, não precisa ir fisicamente, não. Tá geração Z aí? É. Não precisa ir fisicamente, não. Dá um toque aí no pessoal da Candanguice. Procura nas redes sociais que eles vão entregar onde você estiver, em qualquer lugar do Brasil. Beleza? Maravilhoso. Voltamos? Voltamos. Bora. Então a gente queria anunciar hoje o nosso convidado especialíssimo. Obrigado, querido, por você ter aceitado o nosso convite. Espero que esse papo seja bacana, flua legal e vamos aqui trocar ideia. Hoje com vocês, Fernando Hélio do nosso meio. Palmas, produção! Obrigado, Fernando, pela presença, viu? E pra esse momento. Cara elegante, filho. Livre tirou da manga essa daí, rapaz. Ele chegou aqui com a capa, se trocou ali, veio gravar Foi e de saiu com a capa. improviso ou ele tinha ensaiado isso aí? Não, ele não Foi contou de pra mim não, rapaz. Esse negócio foi- Inclusive, ele vai estar no lançamento do Superman, que é a próxima obra da Max. Será lançada na Max. É? O streaming de vídeos. Você pode ser o Clark Kent cosplay. Obrigado, uma honra, cara. Eu vi a turma que teve nessa mesa aqui, uma turma de peso. Fico feliz de estar vindo sucedendo essa turma toda aí. Pô, bacana. Fernando, obrigado, viu? De verdade, vocês. cara. Obrigado pela gentileza. Vocês que fizeram um evento hoje aqui em Brasília, um evento que bombou, mercado super comentando aí do evento. E aí eu sei o quão é cansativo. Poxa, eu imagino que agora você estaria louco pra estar descansando, mas tem que estar aqui falando com o Lívio. Puta que pariu. É o que sobrou. Mas pior sou eu que tenho que trabalhar ao lado dele, viu? Você uma tem honra, muita amigo. gente boa trabalhando perto de você. Tem sim, né? vocês também têm. É uma honra, caramba. Eu fico feliz. A gente tem vindo bastante a Brasília, pelo menos uma vez por mês. Realmente, hoje a gente fez um evento para 110 pessoas. Porra, que massa. Foi bacana pra caramba. Lúcio esteve lá com a gente. Vocês não puderam Foi. estar, mas Lúcio A Dui tava presente, né? Rui estava presente, a equipe de vocês estava lá e... Você convidou o sensacional. Márcio? Convidei o Márcio. Putz, não tava qualificado, não. Não tava. Eu não fui, pô. Aí... Não foi. Uma pena, Convidei. uma Convidei pena. você também não foi, viu, bicho? É verdade, né? Eu tava trabalhando pro Lúcio lá, né? Mas eu vou no próximo, com certeza. Vai sim. Mas, Fernando, eu queria começar, eu gosto de começar, porque o podcast, o Márcio começou quase tudo, né? É quase seu podcast agora. Eu falei A muito? primeira pergunta Então é tá minha. bom. Vou me tá? recolher, vou me Então, recolher. conta uma coisa pra gente aqui, cara. Você gosta de turistar em Brasília, é isso? Você, quando vai buscar a revista, você vai em Valparaíso? Como que é seu GPS aqui em Brasília, cara? Esses caras Sua são localização sacana, é viu? boa? minha Seu localização- senso geográfico? Minha localização é péssima. É péssima? É péssima, é péssima. Conte essa história aí, Pra Goiânia Fernando. agora? Conte essa história aí, Fernando, que eu não tô sabendo dessa história não, Na rapaz. verdade, a turma pega no pé. O cara não pode cometer um erro, né? Não bicho? pode, né, não cara? A primeira vez que a gente foi buscar, eu, apesar de ser de gráfica, a revista de Brasília é rodada aqui em Brasília, numa gráfica parceira, que é a Gráfica Movimento. Gráfico Movimento. E a turma mandou o endereço pra mim, e eu não sei que porra eu fiz, e coloquei no Waze.
E a gente foi bater lá em Valparaíso. Goiás. Valparaíso é Goiás, né? Que é mais longe ainda. Mas eu levei filho. a turma pra conhecer. Essas meninas nunca tinham colocado os pés em Goiás. Uai. Porra, aí. Bom Excelente. demais. Tem o Excelente. Shopping Sul lá, que é muito bom. É verdade. O Shopping Sul em Valparaíso. Mas foi só uma vez. Na verdade, a Gráfica Movimento fica ali pertinho de onde a gente se hospeda. Hoje você errou aqui, foi pra parar em Goiânia. Hoje eu não errei pra cá, Não, mas não. elas ficaram com medo. Vieram de lá pra cá. Com medo. A gente tava no hotel, do hotel pra cá foram 38 minutos. Olha, E rapaz. elas disseram, isso tá errado. Nós vamos bater em Goiás de novo. Agora é bom que um bota no Waze, o outro faz o double check, né? Faz o check-in, rapaz. da parada. A Tamiris fez o double check no dela. Ela Fez, não colocou fez? no Waze dela também. É isso mesmo. Mas, velho. bicho, eu sou ruim pra caramba de rumo. Eu sou ruim de data. Tudo que eu contar pra vocês aqui, que eu falar que faz um ano, deve fazer 10. Certo. Ou talvez um mês. Depois a gente confere, né? Eu erro todas essas datas. Eu sou ruim de rumo. Certo? Minha geolocalização realmente não presta pra muita coisa, não. Ó. É, rapaz, e aí essa história de Valparaíso, o Livre também não tinha me contado, não, viu, Fernando? Hoje ele tá cheio de surpresinha, rapaz. Tem um monte de piada no decorrer do Hoje ele tá podcast. cheio de surpresinha. Ele foi buscar isso aí com alguém. Também não foi eu que Foi. contei isso pra ele. Eu não contei isso pra ninguém, na verdade. É, né? Não, ele foi buscar. Eu vou te falar o seguinte: você acabou de elogiar a sua equipe aí, alguém da equipe vazou essa informação aí. Vou reconsiderar os elogios, viu? Vamos embora. Ô, Fernando, me conta uma coisa, cara, pra gente começar, já acabar com essa baderna que o Livre quer instalar aqui nesse nosso podcast. Que isso. Me conta uma coisa. Quem é o Fernando? E a gente tem uma pergunta, cara, que a gente gosta de fazer pra todos os convidados que a gente recebe aqui. Antes da gente entrar na conversa profissional, vamos dizer assim, né? Sim. A gente gosta de entender um pouco quem é a pessoa que está sentado aqui, né? Então, se a gente pudesse perguntar pro Fernando quem é ele, o que gosta de fazer, enfim, fora da cadeira. Esquece agora o Fernando do nosso meio e fala da pessoa, Fernando, enfim. Conta pra gente um pouco mais pra gente conhecer esse cara aí, gente boa. Não, beleza. Minha história se confunde com a história da empresa da minha família. Eu brinco dizendo que eu nasci em cima de um fardo de papel, porque eu tenho 38 anos, papai tem a gráfica há 31, e realmente a minha história se confunde com a história da gráfica, da Sobral. Sua mãe não pariu, ela te imprimiu, né? Minha mãe me imprimiu. Boa. A piada foi boa, Márcio. Primeira. foi Demorou boa a essa segunda temporada, o quarto episódio, esse mas cara tá contando. afiado, Tá viu? afiado. Foi boa a piada, né, mãe? Mas enfim, o Fernando é um cara que é extremamente grato pela vida e realmente grato não como simplesmente um modo de falar. Eu sou um cara apaixonado pela vida. Eu tenho 3 filhos. Opa. 3, casei novo. Tamires que está aqui nos ouvindo. Eu fui pai com 20. Tamires tinha 18 no nosso primeiro filho. Caramba, cara. Então, 2 meninos, né, cara? 2 meninos. Dois meninos. 2 meninos que tiveram um menino. 2 meninos que tiveram um menino, cara. Pedro Hélio já tá fazendo 18, tem 17, e teve agora recente fazendo intercâmbio, voltou. É um menino bom pra caramba, melhor do que legal. eu 1000 vezes. E foi um cara que nos fez aprender sobre a vida, nos ensinou quase tudo que a gente sabe sobre ser pai e mãe. Então fui pai muito novo, casei muito novo, comecei a trabalhar muito novo. Legal, pô. Certo? A gente já tem mais 2, um casal de gêmeos, Daniel e Heloísa, são 2 figuras. E eu sou esse cara, eu tenho muitos amigos, gosto são muitos bons amigos, gosto de andar com essa turma, certo? Aqui em Brasília, depois que cheguei, tenho feito outros excelentes amigos, vocês estão nessa lista, é uma turma que tem me recebido muito bem. E pô, eu sou esse cara simples, gosto de cavalo, assim como nosso amigo Lúcio. É verdade. Gosto pra caramba, gosto de cavalo, gosto do sertão como um todo. Sim. Certo? De carneiro, de gado, enfim. É uma vida que eu gosto pra caramba e que me faz um bem danado viver ela. Não consigo sobreviver dela e nem quero. Gosto muito de sobreviver da Sobral Gráfica e do nosso meio. É isso que eu quero continuar fazendo e quero continuar sobrevivendo disso, mas quero continuar também conseguir Desfrutar, né? desfrutar Desses momentos de fazenda, aí, né, cara? de sertão. Porra. Sou do Nordeste, sou do Ceará, e nosso sertão é a coisa mais linda, enfim. Coisa Esse é o linda. Fernando, espero que a gente fale um pouquinho mais sobre ele aqui. E como que ele colocava, como que ele te ensinou a cobrar seus clientes quando pequeno, Fernando? Esse cara foi buscar a Ah, garoto! Eu não acredito, Esse cara. cara é Eu bom, juro esse que cara esse é é bom. bom. Diz que o eu cara tô te dando a mão, bicho. Pega aqui da minha mão. Opa, eu achei que ele tava puto, ia me dar um golpe. Não, Tá. não, esse cara é bom. É a aula de educação número 1. A pessoa estendeu a mão, você Não, estendeu. eu não vi, eu achei que ele tava me dando um golpe aqui, ó. Não, ó, você ó. fez o dever de casa bem feito. Não, Ô, ficou Fernando, bom. mas eu tô impressionado, porque geralmente essas pegadinhas que ele faz, geralmente ele compartilha comigo, mas hoje ele não me contou nada Isso aí é o mesmo, tipo não. É de porque eu tô coisa- brigado com o É o Márcio. tipo de coisa que eu saiu da boca da minha mãe ou da boca da minha esposa. Ó, Vixe, ó. uma das duas. Conta aí como é que foi a Cara, cobrança. eu comecei a trabalhar na gráfica Ah. e, pô, era outro tempo, né, bicho? Naquele tempo, meus pais vendiam, eu pegava ali um taroca de recibo e saía rodando em Sobral, cobrando, de bicicleta.
Olha. E recebia um dinheiro de outro, ia botando na mochila e voltava. Naquele tempo não tinha tanto assalto. Não era peixeira, era o canivete. É. Né? E eu cobrava. Teve um cliente, essa história é muito bacana, chama Seu Deoclésio. Ele tinha uma loja de eletrodomésticos em Sobral. E Seu Deoclésio combinou com minha mãe que não ia me pagar. Disse, não, eu vou ficar enrolando esse menino aqui, vamos ver se esse menino é bom. Aí eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes no Seu Deoclésio, e ele me enrolando. Eu ia pacientemente cobrar, até que eu acho que ele desistiu e disse, esse menino é bom, vou pagar esse menino. E pagou e me mandou embora. E disse, não anda mais aqui não, tá aqui o dinheiro. Mas eu cobrava, rodava Sobral inteiro com a pastinha. Isso quantos anos? Quer dizer, você já falou que não é tão bom assim de data. Eu vou errar. Também era pra ter dado essa informação também pra você de que Toda, idade né? eu tinha, né? Eu era muito Mas novo, era adolescente? cara. Adolescente, assim? Era antes de adolescente, É era criança. mesmo? Eu acho que... Porra, que legal, sei lá, rapaz. com 12 anos. Tava ali, meu irmão. 12 Os seus pais botando você pra... Tinha só uma escolha. Eu estudava de manhã, trabalhava à tarde. Nas férias, tinha direito a um turno de brincadeira e outro turno de trabalho. É isso. Mas botava pegado já, viu? Dona Norma e seu Hélio não brinca não, irmão. É lei de Chico de Brito que ele diz lá em casa. É dureza, é dureza. Dureza, né? Mas essa história da cobrança é bacana, é bacana. Eu cobrava. Tem outra cobrança do Corpo de Bombeiros também, enfim, tem muita cobrança legal. E era uma atividade naquele tempo que eu fazia. Sair na rua, hoje em dia não tem mais isso. Você emite um boleto, a turma paga. E, enfim, naquele tempo era recibozinho na mão e correndo atrás de receber. Fisicamente, né? Fisicamente, na sua bicicletinha ali. Porra. Você fazer um pagamento pelo banco, tinha que ir pra fila do banco pra pagar. É verdade. Não é como hoje, então... Eu fiz isso aí. Ia buscar, Minha mãe tinha um De restaurante bicicleta, em Salvador. você falou bem, de bicicleta. De bicicleta, né? Era, de bicicleta, isso bacana. mesmo, pô. Agora eu lembrei mudando de assunto aqui, viu, Fernanda? Só pra não deixar de fazer mandar um abraço aqui especial. A gente tá com o Fernando aqui, que é do Ceará. Eu quero mandar um abraço pra um grande amigo de Fortaleza, que é o Pádua, publicitário fera pra caramba. Do Ceará, torcedor do Vozão. Do Vozão, Pádua, né? um profissional acima da média. Uma das melhores cabeças que nós temos no nosso mercado do Ceará e uma das melhores do Brasil. O cara é bom de isso aí. verdade, é fera. Eu assino embaixo. Então, pô, um abração aí pra Pádua. Faz um tempo que a gente não se encontra, mas a gente tá sempre em contato. A tecnologia serve pra isso, pra gente ajuda. matar a saudade à distância. E é um cara que... Vai um abração pra você, Pádua. Espero que... Eu não sei se você assistiu algum episódio até agora, mas esse aqui ele vai assistir. Ele vai assistir, que eu Por vou causa do mandar pra ele, eu Fernando, vou cobrar. Tem que assistir. Por causa do Fernando. Não, e a gente não vai falar que a gente citou ele. Não, vai não. A gente vai mandar ele assistir pra ver se ele vai ver que a gente citou ele. A gente vai descobrir. Boa. Então tá bom, vamos voltar pra história aqui. Vamos. Vamos O voltar Márcio, pra o adendo história. dele. Tem outra aí, Lívio? Essa foi a Não, segunda, tem parei, mais uma? parei, Parou? acabou, parei. Tem aquela, não vou contar mais nada. Tem não, né, Mas cara? aí, Fernando, vou entrar agora, vou ser sério agora, tá? Eu vou tentar levar mais a Só não sério. esquece de falar no microfone, senão o pessoal do áudio ali, os caras ficam desesperados com você, filho. Ah, tá bom, vai. Fernando, me conta um pouquinho da sua trajetória profissional aí, desde o seu início aí de gráfica e chegar até o nosso meio, essa plataforma incrível que você vai falar um pouquinho mais depois. Mas conta um pouquinho aí pra inspirar, né? Cara, na verdade, eu só tive dois trabalhos, vamos dizer assim. A Sobral, que eu tenho até hoje, continuo, é da minha família, é uma empresa familiar. Hoje eu divido a parte da gestão executiva com os meus 2 irmãos, certo? E o nosso meio. Perfeito. Então, eu sempre, para não ficar aqui sendo redundante, falando de Sobral, de papel, disso e daquilo, o que o Fernando sempre fez na Sobral, vamos dizer assim? Eu sempre fui um cara de mercado, sempre fui um cara de abrir mercado, sempre fui muito inquieto, nunca gostei de abrir um mercado e ficar parado nele, tocar ele pelos próximos muitos anos. Eu comecei abrindo o mercado que a gente chama da Serra Grande. Você falou de Viçosa, o Ceará, Serra Grande pega Viçosa, Tianguá, Ubajara, toda aquela região. Certo. Região, inclusive, lindíssima e muito rica. É verdade. Que a gente tem próximo a Sobral. Depois eu fui abrir um mercado que chama Triângulo do Marco, que é um polo moveleiro muito grande. Jacaúna tem aqui em Brasília, não tem? Jacaúna é lá do Marco, acho que tem. Jacaúna é uma Eu vi loja... aqui, uma loja grande, loja pra caramba, grande de bacana. móvel pra É de caramba. uma família do Marco, fica lá, e tantas outras que tem por lá. Depois a gente foi pro próximo e maior passo que eu dei, posso dizer assim. Não dei sozinho, eu dei com o suporte dos meus irmãos e toda a nossa equipe. Certo. Mas eu que estava à frente desse passo, que foi de abrir a nossa unidade em Fortaleza. Perfeito. Em 2009. Certo? É uma unidade pequena, porque é uma unidade comercial, diferente do nosso Parque Fabril em Sobral, que tem muita gente trabalhando. Em Fortaleza a gente tem uma equipe pequena, porque é uma equipe comercial. Uma Mas equipe que gera negócio. É uma equipe que gera negócio, é responsável por 50% do nosso faturamento, é um mercado muito importante pra gente. Então eu sempre fui um cara de mercado. Tá? Depois abri Teresina em 2012, que é uma unidade que a gente ainda tem lá. Então sempre fui esse cara inquieto, esse é o Fernando profissional, certo? Sempre tive essa vontade, não sei se é hora da gente falar, mas enfim, já introduzindo, sempre tive, e lá no tempo da Sobral eu já fazia um pouco disso. A Sobral, no lugar de distribuir um kitzinho com caderno, calendário e caneta no final do ano, a gente também fazia isso, mas a gente fazia um evento para entregar conteúdo para o mercado, chamava Imprimindo Ideias.
certo? E nesse evento a gente sentava o mercado inteiro, os clientes, os próximos, enfim, o mercado inteiro, para assistir a 2 palestras que a Sobral bancava para aquela turma. E chamava seus convidados. Então, daí já começa a surgir um pouquinho da ideia do nosso meio. Da ideia do nosso meio. A missão do nosso meio é uma parte da missão do nosso meio. A missão do nosso meio é melhorar o meio em que nós estamos inseridos através de conteúdo e de relacionamento. E de conexões, perfeito. Isso. Só que uma parte dessa missão, a primeira parte, melhorar o meio em que nós estamos inseridos, eu já falava desde o tempo que a gente fazia os eventos da Sobral. Então, quando eu ia lá apresentar e dar as boas-vindas, eu sempre falava que aquele momento era para melhorar o meio que a gente estava inserido. E realmente esse sempre foi um sentimento muito pujante dentro do Fernando, enfim. Você sabe, cara, que isso é uma... De verdade, vou falar bem da DUI, porque a gente tá aqui na frente da DUI. Mas de verdade, isso é muito importante pro Vocês mercado. estão fazendo isso aqui, bicho? É Ou muito não é? Eu acho que importante, sim, Fernando. Isso é importante, cara. No final das contas, a gente precisa, primeiro... É óbvio que toda empresa precisa gerar resultado e etc. Não vamos entrar muito nesse mérito, mas além disso, cara, a gente precisa cuidar do meio que a gente tá, a gente precisa cuidar das relações que a gente tem, né? Quem diz que concorrente tem que ser inimigo? Não, cara. A gente consegue fazer isso de maneira harmônica, consegue fazer isso de maneira, sabe, orgânica, vamos dizer assim. E eu percebo que você tem muito esse perfil, né, cara? E aí você contando isso só reforça no final das contas. Eu sou um cara de comercial, assim, muitas vezes eu tô na reunião lá de diretoria com meus irmãos e minha família inteira, e eu tenho um lado que a turma diz que é um lado mais poético, mas é porque, sinceramente, eu acredito nisso, sendo muito transparente com vocês, que eu acho que se você faz o trabalho, obviamente que a gente conta muito com a sorte, e assim, muita coisa para dar certo depende de o fulano fazer isso, de acontecer isso aqui, isso ali. Mas eu acho que quando a gente tá trabalhando, essas coisas acontecem. Sim. E eu, sinceramente, acredito que esse movimento de você entregar coisas boas pro mercado, de ajudar a desenvolver o mercado, levar conteúdo pro mercado, os negócios, a venda em si, o faturamento vem, e ela vem com muita convicção e com muita certeza como consequência, certo? Eu acho que eu nunca fui de focar. Eu não saio de casa dizendo que eu vou fechar um negócio de X reais. Eu saio de casa pensando de outra forma e aquele negócio vem. E é incrível como, durante todos esses anos, ele tem vindo. Eu tô com 20 anos dentro da Sobral. Perfeito. Ele tem vindo, a gente tem tido bons resultados. E é o que eu acredito. Eu acho que os resultados mais duradouros vêm assim. Às vezes você faz negócios maiores, mas são negócios de fogo de palha que daqui a pouco apaga. Os mais duradouros, eu sinceramente acredito que vem assim. É o jeito que eu acredito, não estou dizendo que é o único jeito, nem que é o correto. É o jeito que eu trabalho. Perfeito. É. E falar em negócio duradouro, quer entrar no nosso meio, Lívio? Eu quero. Vamos. Até porque a gente ficou impressionado, viu, Fernando, com a chegada do nosso meio em Brasília. Deixa eu pegar a unidade impressa. Vocês... Pega um aí. Vou ser o garoto propaganda aqui, ó. Vai lá. Já pode me contratar. Essa propaganda é cara, hein? Essa aqui, ó. Misericórdia. Você mostra aí, Márcio, e eu falo. Vai lá, fala aí. Mas a gente ficou impressionado com como o nosso meio chegou forte no mercado de Brasília, né? Fez um eventão já e já tem uma publicação super bacana. A gente queria saber um pouquinho mais como que foi a criação do nosso meio, qual que é o seu objetivo, né, na criação do nosso meio e essa chegada em Brasília. Boa. Foi um estalo? Ou foi uma ideia que você veio namorando, cara? Pra chegar em Brasília foi um convite. Não, pra criação do nosso meio primeiro, vamos lá. Antes. O nosso meio surgiu no meio da pandemia. Existe um manifesto escrito do nosso meio que eu vou compartilhar com vocês, que é lindíssimo. Certo? Eu não vou declamar esse manifesto aqui, porque, enfim, é longo, mas é a melhor forma que tem de se entender sobre o nosso meio. Mas ele surgiu no meio da pandemia, certo? E eu acho que... Eu já me perguntei de onde foi que veio a ideia, eu expliquei que veio um pouco lá da Sobral, dos movimentos que a gente já fazia, mas eu respondi para mim mesmo que em determinado momento eu enxerguei, e realmente acho que foi isso que aconteceu, diante daquele cenário catastrófico que todos nós estávamos vivendo. Algumas pessoas sofreram mais, outras menos, enfim, não é o caso, esse não é o nosso assunto. Mas eu enxerguei que alguém precisava fazer alguma coisa pelo mercado do Ceará. Nós iniciamos só no Ceará, depois que passou o Nordeste, agora Brasília. Mas alguém precisava fazer algum movimento um pouco diferente, porque o mercado não ia sair daquele negócio do mesmo jeito que entrou, certo? Então as pessoas precisavam de uma nova forma de se comunicar, de uma nova forma de se conectar, de fazer relacionamento, de adquirir conhecimento. E eu acho que quando eu enxerguei que realmente as pessoas iam precisar dessa nova forma de fazer essas coisas, principalmente relacionadas a conteúdos e a relacionamentos, foi que me veio esse estalo, vou usar aqui o seu termo, tá, Márcio? De tirar o projeto da gaveta. Por que eu digo tirar da gaveta? Porque quer não, ele já estava engavetado na minha cabeça de alguma forma, porque eu já vinha fazendo... Já vinha plantando algumas coisas sobre ele. Apresentei para a Tamires. Tamires é a nossa diretora executiva, minha esposa, minha sócia nesse projeto. Tamires se apaixonou,
pelo projeto, abraçou de imediato. Eu sou o fundador do Nosso Meio, mas também fundou junto comigo. Estava do meu lado na hora que o Nosso Meio foi fundado. E a gente começou de forma muito simples, com redes sociais, com portal, obviamente. Eu não preciso lhe dizer o tanto que eu estava ansioso para tirar uma edição impressa. Eu sou de gráfica, eu vi naquele negócio todo acontecer. Com certeza. E no meio da pandemia eu não podia tirar uma edição dessa impressa porque não fazia sentido naquele momento circular uma edição pelas mãos das pessoas. Ia passar álcool na capa, né? Não, ia borrar a capa inteira. Exatamente. Então, a gente começou com o digital. Quando a gente viu que a coisa estava começando a melhorar, a gente tirou a primeira edição impressa, que me deixou muito feliz. O mercado conseguiu tocar no nosso meio. Isso, que aí você tangibiliza o negócio, exato, né, mas cara? enfim, não é o assunto da sua pergunta, eu já estou metendo os pés pelas mãos. Não, a vamos ideia, lá, a isso. ideia, Não, mas é isso mesmo. a ideia saiu daí, certo? E, enfim, foi dessa vontade de conseguir realmente estar junto do mercado e conseguir proporcionar para o mercado esse novo momento pós-pandemia de como é que eles iam. E é isso que a gente faz até hoje. Foi isso que a gente fez hoje aqui em Brasília. Juntou 110 pessoas do mercado para entregar um conteúdo bacana e para entregar relacionamento, um bom ambiente para aquela turma. E você junta 110 pessoas, por exemplo, pegando esse gancho aqui do que você acabou de falar, de diferentes perfis e diferentes players dentro do mercado. Isso é maravilhoso, né, cara? Então você tem agência, você tem clientes, você tem veículo, você tem representante, e ali tá todo mundo junto, conectando, interagindo, integrando, Eu acho que tem que né, ser velho? assim, né? Essa turma que Massa faz o demais, mercado. pô. Não adianta eu juntar só um pedaço do mercado. É isso mesmo. Certo? Na hora que eu paro para montar um evento desse com a equipe do Nosso Meio, a gente precisa colocar... Não dá para colocar todo mundo também, porque o mercado é muito grande. Mas a gente precisa colocar representantes de cada segmento. Representantes de clientes, representantes de órgãos, representantes de empresas, de veículos, como você falou. Essa turma inteira escutando. E aí, quando eu falo de agência, por exemplo, não adianta eu levar só o dono da agência. Eu preciso levar o dono da agência e a turma que toca a E a operação do dia galera, a dia. exatamente, Para pô. poder conseguir. Então, esse é o jeito do Nosso Meio de entregar. E é no que a gente acredita. Você falou de conteúdo, e aí já puxando aqui um pouquinho, não é que eu tenho absolutamente nada contra evento social. Gosto pra caramba e participo, mas não é o que a gente faz. Perfeito. Tudo que você vê do Nosso Meio tem Você conteúdo traz o atrelado. conteúdo, Tudo tem conteúdo atrelado. Então, o conteúdo é rei do Nosso Meio. O Nosso Meio é empresa de conteúdo. Tá? E a gente entrega conteúdo através disso aqui que tá na nossa mesa, do podcast do Nosso Meio, dos eventos, do portal. Então, em alguns momentos, as pessoas até perguntam, né? Porra, esse evento poderia ter parado por aqui. A gente fez agora um jantar do Dia do Profissional de Marketing, lá no Ceará, onde a gente juntou um grande número de profissionais de marketing, obviamente, para comemorar. E era um jantar num restaurante muito bacana, mesa posta, com vinho, com espumante, um jantar empratado, e poderia ter parado por ali. As pessoas tinham ficado satisfeitas. Isso. Mas, repito, não é o que o Nosso Meio faz. Volta para a história do conteúdo. Perfeito. Então, nós fomos buscar o André Carvalhal, que é um cara que tem um conteúdo, principalmente sobre posicionamento de marca, muito bacana. O André foi do Rio de Janeiro para lá, Pô, que fez uma massa. palestra para a turma. Então, no meio daquele jantar bonito, bacana, Tinha um conteúdo tinha um massa. conteúdo de 45 minutos de palestra. Massa. Então, volta sempre, a gente sempre olha para a missão e o que está faltando? Faltando conteúdo. Conteúdo aqui dentro. Então, sempre tem conteúdo envolvido no Nosso Meio. Conteúdo e relacionamento. Massa demais, cara. Eu tô falando demais hoje, eu cheguei a essa conclusão. Não, tá não, Márcio. Tô fazendo tá muita pergunta, não? Não. Então tá Eu bom, acho, a então gente vai. vai entrar para um momento, a gente precisa conectar com a geração Z, sabe, Fernando? A gente até perguntou pra Fê, que trabalha com a gente aqui, como que a gente faz para se conectar melhor com a geração Z? Ela falou, troca os apresentadores, né? Mas aí a gente teve uma outra ideia pra gente não sair. A gente vai colocar aqui, a gente vai na Universidade de Brasília e a gente solta a gente pergunta pra eles se eles querem perguntar algo pra você, e a gente tem aqui perguntas. Vamos ver que pergunta que a gente tem aí? A gente abre para os universitários, né? Quem é o nosso convidado, e aí a gente É pede... uma turma que está muito próxima da gente, tá? É uma bandeira que é muito levantada pela Tamires. É mesmo? Então, todos os eventos do Nosso Meio, a Tamires sempre procura envolver a universidade de alguma Olha, forma. que legal, que legal, Desde os cara. professores até os próprios alunos, a gente sempre tem um espaço que eles participam. Eu acho que essa turma é a turma que vai vir trabalhar com a gente, substituir a gente. verdade. Então, essa turma tem que estar envolvida de alguma Que forma, massa, né? que massa. Verdade, verdade. O que essa turma qual- perguntou? Tem uma Bora ver. pergunta aí, Vamos ver. produção? A gente não sabe ainda qualquer pergunta. Giovana, estudante de publicidade e propaganda no CEUB. CEUB é onde a gente se formou. CEUB é onde a gente formou. Eu vou falar aqui perto no- do microfone, porque no eu fico microfone. tão à vontade, sabe? Microfonezinho Eu digo, aqui. Não esquece que você tá gravando um podcast, não. Tá bom, Márcio. O que diferencia o Nosso Meio de outros portais de notícias e como vocês constroem uma identidade de marca própria? Eu devia ter mandado essa pergunta para estudar antes, né, bicho? Cara, essa foi... Cara, e ficou muito melhor que a nossa. Giovana, pode substituir o Márcio amanhã. Muito melhor que o Márcio. boa Assim, o pergunta que eu mesmo. enxergo no Nosso Meio, tá?
Eu acho que cada veículo, cada portal tem o seu jeito de trabalhar. Repito, e sinceramente eu acredito nisso. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é mais certo do que o outro. São jeitos diferentes. Mas eu vou elencar aqui, até elencar 3 coisas. O nosso meio, e é isso que me brilha os olhos do nosso meio, tá? E eu acho que é isso que serve de diferencial para o mercado, que a turma enxerga, pelo menos eu espero que sim. Nosso meio ele tem uma flexibilidade muito bacana. Quando eu falo flexibilidade, leia-se agilidade, certo? A adaptação, isso diferencia o nosso meio dessa turma inteira. O nosso meio tem um nível de profissionais envolvidos dentro dele. Eu estou falando da equipe. Uma parte da equipe está aqui comigo, outra parte que ficou lá no Ceará, na nossa base. É uma equipe que tem um nível de profissionalismo muito grande, certo? Isso dá uma tranquilidade muito bacana. Eu falo desde as pessoas que vão fazer os textos da redação, até as pessoas que vão cuidar dos eventos, tá? E eu falei que ia dizer 3, tem mais um. Pô, me deu um branco total, né, bicho? O Fernando e a Tamires juntos ali, Bom, né? Liderando esse não é o negócio. Fernando. Aí é o terceiro, pô. Aí é o terceiro, pô. Não é o Fernando e a Tamires junto, mas enfim, tem essas particularidades que realmente, sim, lembrei do terceiro. Manda. E realmente é muito importante. Tudo que a gente vai fazer, absolutamente tudo, a ideia que, e eu espero que vocês tenham sentido isso, não do de hoje, porque vocês não foram, mas Lúcio estava lá, a gente coloca a alma e o coração, né? E por mais que isso possa parecer uma coisa poética, não é. Quando você coloca a alma e o coração no negócio, você vê o cuidado, o brilho nos olhos da turma que está lá recebendo os convidados, né? Então, essas 3 coisas, fechando com isso, que realmente é o que a gente faz. E eu falo dos eventos, que é nos eventos onde a gente se encontra, onde a turma sorri, se abraça. Mas isso tá no dia a dia, mas né, a turma cara? coloca a alma e o coração na hora que vai criar uma capa dessa. Essa capa voltou para mais de 10, 12 vezes até a gente chegar nessa capa. Olha, cara. Para que conectasse com o tema de educar para o agora. Né? Tem aí esse bebezinho empoderado com o lápis na mão. Legal. Então, assim, coloca-se a alma e o coração em tudo. Eu acho que isso responde a pergunta da nossa querida Giovana, que diferencia. Eu acredito que é isso que nos diferencia. Legal. Essas 3 frentes. Perfeito. Tem mais perguntas, Tem mais. produção? Tem mais perguntas. Valentina, estudante de Direito no CEUB. Vixe, ó. meu irmão, vai perguntar de normativa aí. De normativa de Quer lei. ler, Márcio? Não, eu não. Lê você, por favor, que sua voz é mais bonita. Então vamos lá. De que forma você enxerga o papel das redes sociais na disseminação de notícias e como o portal lida com os algoritmos das plataformas? Eita! Pois é, pergunta. Cara, entendi porque eu não conecto com a geração Z. turma, Eu não consigo elaborar uma pergunta dessa, cara. Essa turma tava brincadeira. Essa não. foi difícil, hein? Cara, Você quer pular ou você vai pras cartas? Não, vou responder. Valentina vai Pode me dar a pular. nota aí depois, vamos Ou ver. a ajuda dos universitários, a gente pode recorrer. Ajuda deles, né? Cara, o que eu acho, certo? Essa pergunta, eu não sei se Valentina sabe, que eu sou de gráfica também, mas eu vou puxar um pouquinho pra cá porque conecta. As redes sociais hoje têm um papel fundamental. Eu digo isso com muita tranquilidade, por mais que me doa um pouco. Antigamente você parava, não sei como era aqui em Brasília, porque eu não andava muito aqui antigamente, mas lá em Fortaleza você parava no sinal, você recebia um catatal de encarte no sinal. Jornal, né, também. Dentro do jornal era abarrotado de Era, encartes. verdade. Essa comunicação mais rápida passou para as redes sociais. Muito prodista, certo? exatamente. Quando eu falo do impresso, aí repito novamente, eu como dono de gráfica, meu desejo era tirar um impresso por dia, cara. Todo dia. Eu tenho máquina para fazer isso, eu tenho um parceiro de papel para fazer isso, mas não adianta, porque eu sinceramente acredito que o que eu tenho que dizer para vocês, para o mercado, no dia a dia, eu digo por aqui, ou pela tela do computador. Perfeito. Certo? Não adianta você querer dar notícia. Esse impresso é um impresso recheado de conteúdo. Conteúdo atemporal. A nossa ideia é que se você consultar a primeira edição impressa do Nordeste, a gente já vai para a 16ª, tenha conteúdo que vai lhe ajudar hoje. É um conteúdo atemporal. Então, as redes sociais têm esse papel fundamental, comunicar os movimentos de mercado. Assim, comunicar movimento de mercado é uma das coisas principais do nosso meio. Certo? É o que a gente tem de mais importante. É um movimento de um dirigente de marketing que saiu de uma empresa e foi para outra. É uma conquista de uma conta por uma agência. A gente precisa comunicar isso rápido, precisa ser pelas redes sociais. Tá? Assim como, e aí eu vou puxar um pouquinho aqui a sardinha para a indústria gráfica, quando você vai para a indústria gráfica, eu acho que você tem uma credibilidade que é inabalável. E aí, assim, eu estava batendo papo na semana passada com amigos sobre uma pergunta parecida com essa, não tão bem formulada quanto essa, mas parecida com essa, onde eu coloquei na mesa com ele. Se você pega um iPhone hoje, nem sei quanto custa um iPhone, sei lá, R$8.000. Se você pega um iPhone e você tá rolando aqui na barra do seu, enfim, no feed lá, enfim, rolando na sua rede social, e você vê um anúncio de um iPhone por R$800, por exemplo, 10% do valor,
você... O que você faz? Não vale, é golpe. Você rouba, golpe. é golpe, vai embora. golpe. Se você vê no encarte, eu não sei qual loja que tem aqui em Brasília, mas lá nós temos a iByte, uma loja de eletrônicos. Se você vê um encarte da iByte impresso e o iPhone lá estampado, promoção R$800, você bota o encarte debaixo do braço e você tem certeza que você vai conseguir comprar um iPhone por R$800. Isso é verdade. Então a mídia impressa tem uma credibilidade, eu acho que as redes sociais têm, a internet como um todo, tem um papel, né, tem um desafio de conseguir trazer essa credibilidade para que aflore ainda mais, para que fique mais tangível. A gente tem essa questão, mas é indiscutível, né? Tem frase do Nizam, não sei se é clichê, para mim não é, eu escutei agora pela primeira vez, que ele diz que não se constrói uma grande marca apenas com posts de redes sociais. Então eu acho que é um complemento. Aqui e ali, certo? Então a mídia impressa ainda se sustenta muito nisso, na credibilidade que realmente é incontestável. É uma conversa bem interessante, né? Meu peixe Isso aqui aqui do papel, né, bicho? Eu não sei se é... Ô, Fernando, Não, isso aqui, cara, isso que você falou aí dá um episódio inteiro de podcast. Bacana. Porque é onde a gente entra nas discussões, inclusive na questão geracional. Hoje você vem com uma galera mais jovem, essas perguntas que a gente tem dos universitários. Preparada pra caramba, Você viu, tem uma bicho? galera geração Z ali que não teve essa convivência com o impresso que a gente teve, né? A gente teve uma convivência com o impresso que, inclusive, para se lançar campanha, você lançava a campanha em alguns meses, você montava aquele mix de e-mails, mas estava lá na revista semanal que ia chegar no sábado na casa dos assinantes e tal, enfim. E é uma discussão super interessante, porque eu concordo plenamente contigo. Você tem um fator credibilidade aí que alguns meios vão ter mais credibilidade. Uns vão ter mais agilidade, outros vão ter mais credibilidade, o outro vai se aprofundar mais. Aqui, né? Agilidade para aqui é incontestável. Na hora que você tá no social, no social, você consegue em 3 minutos subir uma notícia, em 30 segundos subir uma notícia, né? Então, por isso que eu acho tão rica essa discussão e que bom que a gente trabalha num ramo que não é ciência exata, meu irmão. Então não tem certo e não tem errado. Tem diferentes pontos de vista, discussões e tal, mas eu tô contigo. Eu acho que tem uma credibilidade aí no impresso que ainda há de se observar e de se considerar demais aí, cara. É bem bacana as perguntas dos universitários. Legal, ficaram boas. Inclusive, galera, eu vou fazer um combinado aí com a galera das faculdades, porque o Lívia não tá mandando bem na elaboração das perguntas. Se vocês quiserem, gente. A gente vai abrir primeiro. Essa ajuda, né? Vamos abrir primeiro o nome dos convidados e aí eles mandam pergunta pra gente. Mas vou aproveitar que acabou. Tem mais perguntas, mas a gente vai voltar pro nosso contexto, tá? Mas eu quero... ficou muito legal aqui, Fernando, o NM Goods. Quem não conhece ainda o Bob Goods, né? O nosso meio fez o NM Goods. Olha só aquela de colorir, né? Vocês buscaram inspiração lá, né? Isso a gente distribuiu lá no Dia do Profissional de Marketing. Tem diversas cenas do nosso cotidiano, certo? Tá aí uma cena de um design trabalhando. Esse não sou eu, viu? Isso aí tá bonito pra caramba, não sou eu, não. Bonitão aqui, ó. Tá parecendo mesmo, cara. Parecendo comigo. Mas esse cabelão tá parecendo mais com o Bastio mesmo. Mas, cara, a inspiração foi no Bob Goods, que é essa febre que tem aí hoje. Meus filhos são viciados nesse negócio. É um vício bom. Dentre tantos vícios que a gente tem hoje no mundo. É um vício bom. Porque a molecada, meus meninos brincam que eles precisam pintar bem. Eles dizem assim, papai, eu tenho que pintar bem dentinho. Bem dentinho quer dizer que é dentro pra não sair da linha. Os dois pequenos de 8 anos. Muito então, bom. Eles pintam, eles se dedicam a isso. Existem canetinhas específicas para isso. E é um vício muito bacana. O nosso meio... Aí foi uma sacada da Tamires. Boa sacada, certo? hein? Essa ideia não foi minha, eu acho que eu não tenho competência por ideia dessa. Tamires teve essa ideia, colocou na mesa, a equipe comprou a ideia. Denis, que é nosso arte finalista, nosso diretor de arte. Cara. Certo? Nosso diretor. Eu chamo muito arte finalista por causa da gráfica. E toda vida me corrigem. É diretor dizendo de que arte, o Denis é diretor de arte. Me desculpa, Denis. Boa, Denis. Nosso diretor de arte criativo, competentíssimo. Que massa. Criou tudo isso aí. Tem algumas imagens de Brasília aqui. Você tava em Brasília agora há pouco, cara. Eu tô querendo achar a catedral aí, né? A catedral tinha aqui, uma cara. catedral aí, né? Prêmio, enfim, tem a catedral aí também. Aqui ela. Olha que beleza. Que massa, rapaz. Que massa. Ideia bacana que a turma é aí do lado. Muito a legal. A turma surfou muito a onda. Legal, eu acho que tem... Eu não sou um cara... Eu digo que às vezes eu sou um pouco antigo. Eu não sou um cara de querer surfar todas as ondas e todas as modas. Tá? Mas um negócio desse que é um negócio bacana, quando eu vi... eu aplaudi, foi um negócio muito bacana, cara. Achei legal pra caramba. Esse aqui eu vou levar pra minha filha. É seu. Marina, um beijo pra minha filha Marina. Minha filha número 2. Ela vai gostar. É bom, não vai? É bom ou não é? É bom. Mas vamos lá. Você quer continuar falando ou faço uma pergunta? Eu quero. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A gente falou muito do surgimento do nosso meio e tal, enfim. E aí eu queria saber um pouco como é que você vem parar aqui em Brasília, cara.
como que o nosso Avião. meio... Oi? Veio de avião. Que pariu. Levantou a bola, né? Tem que melhorar essa pergunta, Eu mas não tá ruim. aguento mais essas piadas retardadas, mas talvez alguém que esteja assistindo aí goste. Gosto. Meu ainda pai disso. acha engraçado. Mas como que você teve a ideia de trazer o nosso meio aqui pra Brasília? Cara, Conta pra Brasília gente. foi um convite. Aham, Eu vou lhe ser muito sincero. Eu tinha vindo a Brasília em 2014. certo. Recebi um prêmio, sabe o prêmio MPE? Do Sebrae, Micro e Pequenas Empresas do Sim, Sebrae. cara, sim, Eu vim caramba. receber o prêmio pela gráfica, pela Sobral. Pô, legal, cara. E 2014. Me lembro, o prêmio foi bacana, recebi o prêmio das mãos do Dr. Jorge Gerdau, do Grupo Gerdau, bacana Sei. pra caramba. E nunca mais vim a Brasília, certo? E no ano passado, 2024, ou seja, 10 anos depois, Aham. eu conheci um amigo de vocês, Magão, Bruno. Ah, Magão teve lá no Magão. Ceará. Boa, um Magão. abraço pro Magão aí. Mérito, Magão, tudo gente bem, boa. Magão. Gente boa. Gente boa demais. Essa aí dizendo piada com o Magão, você sorriu e não disse. Eu vou segurar, porque aí ele pode ficar bravo comigo. Ele é grande, né, filho? Ele é grande, Ele é grande. bicho, é. Eu vou segurar. Magão teve lá no Ceará e foi apresentado ao Magão pela turma da EBM, Duda e Thiago. Aham. E Magão viu esse projeto todo, participou de um evento nosso lá. E Magão disse, bicho, você tem que levar esse negócio para Brasília, certo? Lá em Brasília a gente precisa de alguém que movimente o mercado e tal, já tem. Falou muito bem do trabalho do seu Fernando Vasconcelos, que eu conheci Verdade. pessoalmente. Faz um excelente trabalho. Tive na festa de premiação dele na Colunistas, sexta-feira, né? depois tive lá. Colunistas. Mas ele disse, cara, precisa que você vá pra gente unir, somar forças. E eu fiquei com aquele negócio, eles vão lá Brasília. Faz tempo que tu não vai lá, vai lá. E eu marquei, vim a Brasília, tive uma agenda com a turma da SECOM. Certo. E, como tudo em Brasília, a agenda que eu tive, uma semana depois, mudou o ministro, mudou todo mundo que eu tinha me reunido, eu já não conhecia mais ninguém. Ex-Brasília, viu? E tive com alguns players do mercado, tive com o Gustavo da Calia. Certo. Certo. Moco. Moco é Um abraço aí, campeão. Tá aqui na Moco revista, né? tá Bonitão na aqui, ó. revista, tá, Né? Moco. Tá, né? É muito do que você Não tá vê. bonitão? Eu falei, o Moco tá, o bonitão fica por sua conta. Muito do Um abraço que aí tem, pro Gustavo. muito do que tem no nosso meio de Brasília hoje, tem o dedo do Magão, tem o dedo do Moco, tem o dedo do Douglas da Record, também foi outro que eu conversei. Douglas. E eu fui também. embora, eu passei o dia Massa. aqui, cara. Eu vim num voo muito ruim, saí de Fortaleza 4 da manhã, cheguei aqui 7h20 da manhã, Porra, delícia. passei o dia e voltei às 8 da noite. Olha. E vim passar um dia. E quando eu voltei no outro dia, cheguei ressaqueado em casa, cansado pra caramba. Quando eu acordei, tinha uma mensagem do Magão dizendo, pô, me liga que eu queria falar um negócio contigo. E eu tinha falado com ele um dia antes. E aí ele me colocou na mesa, eu conversei com a turma, conversei com o Moco, a turma quer que você traga esse projeto pra cá, pra Brasília. E aquilo ficou na minha cabeça e eu disse, rapaz, eu não sou um cara muito bom de receber provocações. Quando eu recebo provocação... Aí mexeu comigo. Bate pra cima. Eu vou embora. E a gente começou a mexer, cara, de tal forma que em determinado momento a gente resolveu fazer o primeiro movimento aqui, que foi em fevereiro. Isso. Eu lembro que aí Magão já queria me dar um freio. Disse, cara, fevereiro tá muito em cima, faz esse negócio em março. Eu digo, março tem carnaval, vai passar pra abril, Magão vou fazer em fevereiro. Mas falou, não, pô, você me cutucou, filho. Agora... Em fevereiro fizemos o primeiro movimento. Voltando aqui 2 casas, obviamente que na hora que chegou pra mim, e eu tenho, e aí deixando as brincadeiras de lado, e fazer um pouco do meu filme também com o Tamires, mas não fazendo um filme, colocando a realidade na mesa. Quando eu falei pra Tamires que eu recebi essa provocação, Tamires abraçou e disse, vamos embora, filho, vamos embora, porque é uma oportunidade que tá batendo na porta. A gente olhou pro mercado de Brasília. O mercado de Brasília é um mercado, quando você fala de publicidade, o mais pujante que tem no nosso país inteiro. Então vamos embora para lá. O nosso meio lá no Nordeste não fala mais só com publicidade há muito tempo. Perfeito. Fala com RH, fala com olha negócio aí, como um todo. olha aí. Mas foi como a gente começou, com marketing e publicidade. Perfeito. Então a gente resolveu vir de uma provocação. Que massa, Certo? rapaz. E a coisa tá dando certo. O mercado, esse evento de hoje foi lindíssimo. O mercado tem abraçado a gente. Vocês, eu tive aqui numa 2ª ou 3ª visita. Vocês nos abraçaram muito bem, nos ajudaram. E é incrível como a cada porta que eu venho batendo, digo eu, porque eu que estou fazendo as visitas, a turma vem abraçando o Fernando, vem abraçando o nosso meio. Todo mundo se empolga, todo mundo diz eu quero participar, todo mundo diz eu quero ajudar. É muito bacana, E a cara. turma tá me ajudando, tá Que ajudando massa. o nosso meio como um todo e a coisa tá acontecendo. Que fera, Tá cara. crescendo. Porque o material crescendo, é tá bacana. muito legal, cara. É muito bacana. A iniciativa é massa, o material é massa. Vocês estão de parabéns e que muito bom pra Brasília, né, Fernando? Porque assim, tudo que vem fomentar aqui. exatamente. A gente é um defensor desse mercado. Eu falei, brincando lá no início do podcast, quando a gente estava falando da Candanguice, eu falei, a gente que é apaixonado por esse mercado. De fato, a gente a gente, apesar de eu não ter nascido aqui, eu sou baiano, o Lívio nasceu em Bauru, mas tudo que a gente tem profissionalmente falando, a gente deve a esse mercado. E quando vem iniciativa assim, cara, é muito legal. Vocês estão de parabéns, você e toda a equipe.
você e a Tamires que estão liderando essa operação, mas eu sei que tem um time grande e competente por trás. Tem um time muito bom. E, cara, vocês estão de parabéns de verdade, porque o mercado precisa de iniciativas boas, O saudáveis. mercado de vocês tem um trabalho muito bacana, sabe? E assim, entendo o que eu vou falar. Muitas vezes não é interpretado da forma como deveria. Eu acho que a chegada do nosso meio, você não vai ver no nosso meio uma notícia sanguinária, uma notícia ruim em momento algum. Você vai ver notícia construtiva. O mercado de vocês tem um trabalho lindíssimo. As campanhas que são feitas aqui são campanhas lindíssimas que têm um serviço prestado em todo o Brasil. Pública, né? E repito, muitas vezes o trabalho que esse mercado faz não é interpretado da melhor forma possível. Concordo. Por causa de um estereótipo que existe. Então, na hora que a gente chega com o nosso meio para divulgar esse trabalho que é muito bem feito e que presta um serviço realmente ao Brasil como um todo, essa é a nossa ideia para o Brasil. Que massa. É isso que a gente vem procurando fazer. Se a gente não estiver fazendo tão bem feito, nos puxa a orelha, mas nos ajude. É por isso que nós estamos aqui. Não, maravilhoso. Merece até Sensacional. um corte esse pedaço, sabe? Merece um corte, Fernando. E eu vou te falar, esse é o nosso grande objetivo, de mostrar o mercado de Brasília. Sim. E também dos profissionais aqui, porque, cara, tem muita gente boa aqui, cara. Você sabe Tem que o muita gente podcast, boa. né, Lívia? O podcast nasceu disso, né? É. O podcast nasceu, a gente vai muito para outros estados a trabalho, etc e tal, vai trocando ideia. E existe uma avaliação estereotipada de Brasília que nos incomoda muito, cara, muito. Aí, há 2 anos atrás, a gente começou essa conversa, porra, velho, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer algum movimento, tem muita gente competente em Brasília. Fazer comunicação para órgão de governo é difícil pra caramba. Você tem algumas especificidades ali que você só enfrenta quando você atende o governo. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. Aí nessa surgiu essa história do podcast e tá indo muito ao encontro do que você acabou de falar do nosso meio, né, velho? Que massa. Parabéns mais uma vez aí. Eu muito acho que bom. assim, você tocou num ponto que a gente está até começando um movimento relacionado a ele, que é a parte da regulamentação, a parte jurídica. Eu conheci o doutor Edivaldo, que é um grande cara, um grande jurista, é daqui de Brasília. Ele esteve lá no Ceará no evento. Ele estava no evento hoje, inclusive, do nosso meio. E a gente está desenhando com ele uma coluna dele dentro do nosso meio para falar sobre essa parte da legislação, sobre a parte de você... Aqui em Brasília é tudo muito cuidadoso, porque o mercado é muito regulamentado. Então a ideia é que a gente consiga, e isso a gente teve esse estalo agora recente. A gente está falando muito sobre as campanhas, sobre o trabalho, precisamos trazer alguém que de repente fale sobre a parte da legislação, a parte legal da coisa. Cara, isso é Então legal, ele velho. vai começar uma coluna, tem uma página dele aqui no impresso, e ele vai começar uma coluna no portal do nosso meio, certo? Que vai falar só sobre isso. E ele é uma grande autoridade, fala bastante sobre isso, fala bem. Anselmo tá aí, cara. Anselmo é um cara... Foi trabalho pro Anselmo entrar aí, viu? Anselmo... A fotografia não acertava lá? Douglas. Doutor Edivaldo Barreto, certo? Ele é Lorena. procurador do Distrito Federal. Que Ele legal. fala como eu, particularmente, não vi outra pessoa falar com tanto rapaz. esclarecimento sobre essa parte de legislação. E ele vai escrever para o nosso impresso e vai começar uma coluna agora no nosso meio para que a gente consiga fomentar esse tema com mais periodicidade, para não ficar só dentro do impresso. Muito legal. Sensacional, sensacional. Ô Fernando, e dentro desse ecossistema da comunicação regional, porque vocês entram, começam a falar para aquele lugar, para aquela região, para aquela praça, né? Quais são os desafios que vocês têm encontrado nesse tipo de comunicação? E as oportunidades também, né? Quando você faz essa comunicação voltada aí para a região, que até então você não tinha tanta familiaridade, né? Não tinha familiaridade quase nenhuma. Eu vou repetir aqui o que eu falei, mas é a grande verdade. A gente se cercou de pessoas que têm nos ajudado, certo? Vocês estão nesse meio. Quantas vezes eu lhe pedi um contato, outro, certo? Então, assim, a gente se cercou de pessoas que são respeitadas pelo mercado, que têm uma reputação, que têm o respeito do mercado de Brasília. E foi o que a gente fez. Eu acho que não tem outro caminho. Essas pessoas têm nos ajudado pra caramba. Cada evento, eu vejo pessoas... Renato Salles é outro que eu não citei, lá da FSB. Renato é um cara que tem uma agenda... Um pouquinho corrida, podemos dizer assim, né? Para não dizer o contrário. Renato para a vida dele, me pega o convite do evento e sai disparando o convite do evento para algumas pessoas. Então eu conto com essas ajudas. Que massa. Porque a turma não conhece direito ainda o Fernando. Mas é incrível como, repito, a turma tem abraçado. Eu recebo, às vezes, de um dono de agência, uma campanha que ele fez, ele manda no meu WhatsApp pedindo para sair no portal do nosso meio, nas redes sociais do nosso meio. Muitas vezes o cara pensa que tá me dando trabalho, não dá. Ele tá me dando uma alegria sem tamanho. Porque eu vejo aquele cara parar o dia dele para me mandar uma campanha, porque ele quer que saia nas redes sociais, no portal do nosso meio, aquilo me deixa de sorriso de orelha a orelha. É isso então, mesmo. assim, o mercado vai abraçando, mas respondendo diretamente, eu procurei. A primeira pessoa que eu conheci foi Magão. Daí pra frente saí conhecendo outros. Vai conectando. E eu me cerquei dessas pessoas. Essas pessoas, eu, assim,
procurei transmitir o trabalho sério que o nosso meio realmente se propõe a fazer no mercado. E essas pessoas entenderam e têm doado o seu tempo, certo? A nos ajudar. As entidades aqui têm nos ajudado muito, a BAP, a Audrey tem nos ajudado pra caramba enquanto associação. A Audrey esteve aqui, né, nesse podcast. Teve Teve mesmo. A Audrey, depois que ela passou aqui pelo podcast, pelo dueto, rapaz, ela virou CEO da Nacional, a carreira dela deu uma alavancada, né? Quer Todo dizer, mundo então que que eu vou, passa aqui, eu vou né? empinar também, então daqui Todo eu vou mundo embora. aqui. Ó, não, todo mundo passa aqui, meu irmão. ó. Todo mundo, só o Márcio que fica estagnado. Não sai, cara. Mas não é bom, consegue. dizem que as pessoas boas empurram as outras pra frente, né? Então se vocês estão empurrando, tá bom. Uma mola, É. uma mola. Muito bom, cara, muito bom. Legal, legal. Ô, Fernando, caminhando aqui, cara, vamos chegar na reta final? Vamos, nem do sei nosso... quanto tempo a gente tá Eu também pra não. caramba também, viu, Eu bicho? também não. Não, Não, mas você tá fala... ótimo. Será que a turma tem paciência Tá pra ótimo. escutar a gente de estudo, hein? Vamos ver, Aí, né? conversa vai engatando, é bom, rapaz. Eles Isso. colocam, bom, no cara. Márcio fala, eles colocam velocidade 2. Vou fazer. Cara, você faz essa piada todo episódio, mas eu gosto dessa Eu nunca piada. fiz essa piada, é nova. Não? Essa piada é eu boa, bolei cara. hoje, é Boa. boa. É boa. Falando de futuro, o que você pode contar pra gente de nosso meio, ou, enfim, do que você tá pensando aí pros próximos passos, futuro? A gente falou muito de passado, de presente Sim. e tal. Olhando pra frente, o que você tem pra contar pra nós aí, por favor, querido? Cara, quando você fala de futuro de nosso meio, meu desejo é que o nosso meio continue crescendo, certo? A gente, às vezes eu brinco com a turma chega com ideia nova na minha mesa, eu digo, não leva essa ideia embora, deixa eu continuar as coisas que eu já tô fazendo. Mas eu gosto de ideia nova, eu falo isso brincando. E assim, a gente tá com um projeto muito ousado pro nosso meio, na nossa base lá em Fortaleza. A gente tá construindo o nosso primeiro espaço físico, certo? Que a gente até então alugava escritórios. A gente tá indo para uma loja de chão, num ambiente que tem um apelo emocional muito grande pro nosso meio, porque lá atrás, eu não contei isso aqui, mas vou contar rapidamente, o primeiro evento que o nosso meio fez foi um evento que durou 45 dias. Porra. Certo? Como é que pode isso, Fernando? Foram 45 dias. Vocês Tinha eram data Big para Brother. começar e data para terminar. E chamava Espaço Nosso Meio. Caramba, A gente que pegou uma legal. loja lá no coração de Fortaleza, você conhece, a Praça Portugal, ali do lado tem o Jardins Open Mall. Conheço Então demais, a gente gente. pegou uma loja ali de chão Praça Portugal, aquela redonda assim? Aquela redonda, Conheço exatamente. demais, moço. e a gente alugou uma loja por 45 dias e lá tinham eventos todos os dias. Ô, louco. Tinham apresentações de pesquisa de mercado, tinham entrevistas, tinham palestras, certo? Tinham painéis. E era um ambiente muito gostoso. Tinha chopp liberado, tinha café liberado, a turma fazia reuniões lá. E tudo aconteceu dentro desse movimento. Pra você ter noção, o aniversário do curso de publicidade da Universidade de Fortaleza aconteceu lá dentro. Lá. Lançamentos de livro aconteceram lá dentro. Só que ele tinha data para terminar. Certo. E a gente foi muito assertivo na data do término, porque infelizmente a gente pensou que a pandemia tinha passado naquele momento, não passou. Quando a gente fechou, que encerraram os 45 dias, aquele negócio todo voltou de novo. Mas o primeiro evento que a gente fez durou 45 dias. Olha. E foi lá. Então a gente voltou, não para a mesma loja, porque hoje tem um espaço da XP. Sei. Eu até tentei ver se eu colocava isso para fora, mas eles Não têm deu. uma grana, não deu. deu. Os caras são fortes, viu? O cara tem um dinheirinho ali, né? Um dinheirinho brincadeira. guardado. Dinheirinho guardado. E aí, mas a gente pegou no mesmo shopping, Pô, uma que outra legal, loja, até um rapaz. pouco maior. Que legal. Certo? E a gente tá construindo, tá reformando, e a ideia é que a gente volte daqui a 2 meses para lá. Não vai ser um negócio de todos os dias com aquela intensidade, porque ali foram 45 dias, mas a ideia é que tenhamos um espaço onde vocês, estando no Ceará, possam utilizar, onde a gente possa realizar eventos, onde o mercado possa se encontrar e tem uma agenda intensa e que supra as necessidades do mercado. Essa eu acho que é a grande novidade do nosso meio, atrelada a um braço de educação executiva. Eu falei pouco sobre isso com o mercado. Eu acho que eu nem falei com o mercado ainda. A gente está nessas conversas internas. Breaking news. Mas um negócio bacana, porque lembra que eu falei que tudo tem conteúdo envolvido no nosso meio? Sim, sim. A gente está colocando um pé um pouco mais forte para trazer. A nossa ideia é levar para dentro desse espaço. E lá a gente desenhou algumas salas de aula para receber o mercado. E a ideia é que a gente pegue alguns cursos que dão certo no eixo São Paulo, do Sudeste. E leve pra lá. E leve para lá. Porra, sensacional. Nós temos alguns parceiros que hoje vocês não, Lúcio viu lá uma palestra da Ana Laura, que é uma grande executiva de mercado da Braskem. Braskem, né? Mas o nosso meio, não sei se você notou isso, mas se você pegar os nossos eventos, a gente faz uma mescla de 2 tipos de conteúdo. Nós temos parcerias com, por exemplo, Bem Company, Fundação No Cabral, Easy. Então a gente pega esse conteúdo mais denso, Acadêmico. acadêmico, certo? Que é um conteúdo tão importante quanto. Coloca em alguns eventos nossos e a gente vai mesclando. Alguns eventos têm esse conteúdo denso, outros eventos têm um conteúdo prático. De mercado. O de hoje foi de mercado, Que foi massa. prático. Então a gente acredita nisso. Como a gente nessa parceria com o Easy, com o Bem Company, a ideia é que a gente consiga levar alguns cursos desses para, repito,
continuar Muito bom. ajudando a melhorar o meio que a gente está inserido. Porra, muito bom. Quando a gente estiver em Fortaleza, a gente vai lá conhecer, viu, Por favor. Fernando? Por Tô favor. precisando ir pra Fortaleza. É, né? Tô precisando. Você para de Acho que arrumar sim. desculpa pra ir pra Precisando, Fortaleza, acho que sim. rapaz. Precisando tirar férias do Márcio. Cansado, sabe, Fernando? Fortaleza Tem não é muito algum- esforço de você ir pra Fortaleza não, né, bicho? Tem Aí você não, tem vai, não. Eu né, queria ir pro tem? Beach Park. Rapaz, descendo não tomou água lá. Filho. Isso é de esforço nenhum. É igual a figurinha que eu vi um dia desse, né? Bateu um vento, quando eu vi, parei aqui, né? tem que ser Pipa voada, pipa voada. Tem uns eventos nossos meus lá, vocês precisam ir participar de eventos de lá, cara. Claro. Não, Isso é Não, verdade. já faz o convite que eu já vou pra lá, filho. Tá feito o convite. Fato. Quando que é o próximo? Tem um evento lá, tem um próximo em julho, mas tem um evento que eu acho que faz mais sentido pra vocês participarem, que é um dia 13 de agosto. 13 de agosto. Chama NM2B, nosso meio 2B, de alusão a B2B. Sim, sim, é um evento sim. que é um verdadeiro festival, a gente tem muitas palestras a cada 30 minutos. É um dia inteiro de palestras de conteúdos, o mercado inteiro se encontra lá. Na última edição a gente tinha aproximadamente 800 pessoas. Quando eu falo de mercado, não só o mercado do Ceará. Na edição anterior tinha muita gente do Pernambuco, muita gente do Piauí. Perfeito. pô. Então é um momento, é 13 de agosto, é um momento onde o mercado do Nordeste se encontra e tem muito conteúdo bacana. Sensacional. Tem uns speakers Sensacional. legais. Vale Que a pena. legal. Tomara que dê certo a gente ir. Vai ser um 13 de prazer. agosto, coloca na agenda aí. Vai ser um prazer. E até, você sabe, Fernando, que uma curiosidade, antes de você chegar e aparecer na nossa vida, teve uma pessoa, né, Ficou Bárbara? poético. Ficou Bacana, né, poético. bicho? Eu Isso, gostei disso aí, porra, né, cara? gostou? Ficou. Gostei. Ela- Tamires está toda se rebolando ali. Tamires tá enciumada Tamires comigo. tá enciumada. Tá enciumada comigo. Rapaz. Mas você sabe que teve uma pessoa, que a gente tem uma atuação Brasil, né, da DUI, e uma pessoa falou assim, cara, vocês precisam ler sempre o portal Nosso Meio. É isso É, mesmo. bacana. Foi Porque Bárbara. lá cara. pauta tudo. Foi Lembra? Bárbara. Bárbara, É, dá um é mérito verdade, aqui é a verdade, notícia. é verdade. Que bom, E aí depois, Bárbara, quando que você bom. apareceu, a gente falou, caramba, tem em Brasília. Muito Bacana. legal. Que bom, Fernando, fico feliz. emendando a minha última pergunta. Bora, manda aí. Você sabe que a gente sempre traz aqui as pessoas, cara, e pessoas que realizam. Isso aqui, cara, essa realização sua é inspiradora, né? Tudo isso, o seu histórico de vida. E aí, com isso, a gente queria saber, eu queria saber, o que você contaria pro Fernando que tava lá começando, né? Que tava no início de carreira? Tava lá na bicicleta cobrando Ia com fatura. o canivetinho lá, O me canivetinho. paga, senão passa a faca, né? O que você diria para aquele Fernando hoje, com todo esse conhecimento que você tem hoje, Fernando? Cara, é um negócio delicado. Eu comecei dizendo que eu sou um cara muito grato pela minha vida e quando eu digo que eu tenho gratidão a todos os momentos que eu passei. Então, assim, eu não diria pra ele mudar nada. Obviamente que a gente faz vários tropeços aí. De repente, se a gente pudesse evitar alguns. Mas eu diria que ele continuasse firme como ele continuou, sendo muito transparente com vocês, certo? Que talvez ele começasse algumas coisas antes, que talvez ele... assim, a minha vida foi... Eu falei, casei muito novo, né? Não me arrependo de absolutamente nada, Perfeito. certo? Mas tive que abrir mão de algumas coisas, certo? Tive que abrir mão da minha graduação, fazer economia na Universidade Federal do Ceará para trabalhar. Depois eu consegui, de muita luta, eu tinha um desejo de terminar a graduação para conseguir fazer um MBA, uma especialização. Em determinado momento, vou contar uma história rápida, eu vi um artigo, uma matéria, de que uma determinada universidade da Espanha não cobrava mais certificado de graduação para você entrar na pós-graduação. Parece uma loucura, mas você entra e você não recebe um certificado de pós-graduado, você recebe um certificado de conclusão daquele programa de especialização. Mas o mais importante, você pegou que é o conteúdo, né? Eu bati na porta da Fundação do Cabral, os caras não queriam, fiz 3 ou 4 entrevistas em Nova Lima, em Fortaleza, consegui fazer o programa de especialização, de lá pra cá não parei mais, eu brinco dizendo que da Fundação do Cabral fiz todos aqueles P's, o PDC, o PDA, o PAEX, Caramba, o que PDD, legal. gosto pra caramba dos programas deles. Mas assim, é difícil a sua pergunta, mais difícil que a pergunta das meninas aí, viu, cara? Não, tá vendo, Márcio? Ô, Fernando, agora eu que vou agradecer, viu? Valeu, eu tava precisando da autoestima. Mas cara, Fechou, né? eu diria que seguisse em frente, faça do jeito que você fez. Tem uma frase que eu levo como lema, essa frase eu vi numa matéria que eu li de um cara que eu admiro pra caramba, que chama Fábio Barbosa. Fábio Barbosa já foi CEO do Banco Real, lembra do Banco Real? Poxa, Foi Banco CEO, Real. agora eu acho que ele tá como CEO da Natura. Fábio é um cara simples pra caramba, apesar de ocupar um grande cargo. E Fábio diz que você precisa, parece redundância, mas não é, tá? Ele diz que você precisa dar certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. olha, Então eu acho que... legal. Explica de novo cara. aí, senão o Livre não vai entender essa porra, não, Fernando. replay, a hora Livre da não vai revisão. ter. Eu acho que é Legal. isso que a gente precisa fazer. Os claro, nossos concordo. negócios, a DUI, o podcast, o dueto, precisa dar certo,
fazendo a coisa certa do jeito certo. É isso. Isso diz muita coisa se você parar pra pensar nessa frase. Verdade. Isso aí. Então eu acho que eu diria isso aí pro Fernando de lá atrás. Digo isso pra turma de hoje, porque realmente eu acho que é o único caminho que tem. É isso. Muito bom, Que legal. massa, cara. Porra, foi sensacional, viu, Fernando? Porra, um papo legal bom. pra caramba, a conversa fluiu. Eu, assim como você falou agora há pouco, eu também não sei há quanto tempo que a gente tá aqui conversando. Não sei. Tomara que a turma tenha paciência de nos ouvir. E né, eu galera? espero que a galera tenha gostado, né? Eu espero que a galera tenha curtido. O objetivo desse podcast é exatamente isso, é a gente conhecer mais o profissional, mas é conhecer mais a pessoa também. Esse Fernando que tá, depois de 10 anos, ele tá voltando pra Brasília com força total. Voltou, na verdade, com força total, com a equipe, com projeto, com ideias boas, ideias bacanas. E a gente tá muito feliz de você ter vindo aqui. Eu queria agradecer pela tua presença. Eu certo, também. Livandaló? Obrigado, Fernando, sempre uma simpatia com a gente, com todos, né? É isso mesmo. Obrigado pelos exemplares aqui, vamos ler. Todo mundo Por favor. acesse aí, né? Acesse o portal. E muito obrigado pela sua presença. Quer deixar alguma mensagem final, Fernando? Eu quero agradecer a vocês. Vocês também me receberam muito bem desde o nosso primeiro contato. Eu vi quem esteve aqui sentado nessa cadeira. Para mim é motivo de muito orgulho. Me sinto honrado de estar aqui depois dessa turma inteira que passou. Legal. Certo? Como o Tamires diz, vou receber o convite de vocês como um convite como um merecedor. É isso mesmo. Fiquei feliz pra caramba. É isso mesmo. Fico feliz de a gente ter tanta coisa em comum, da gente ter alguns amigos em comum. É isso mesmo. E agradeço ao mercado de Brasília como um todo. De novo, acho que já falei isso 3 vezes, o mercado nos abraçou e nos recebeu muito bem. E a gente é muito grato por isso. Então, obrigado a você, obrigado pelo Legal. espaço. Eu sei que esse espaço aqui é um espaço de muito respeito do mercado. Por isso que eu agradeço pra caramba, porque vocês me colocarem aqui. Vocês estão me ajudando pra caramba. Imagina. E foi muito bacana o papo que a gente bateu, Pô, cara. Legal. maravilhoso. Pô, Bacana. sensacional. Obrigado. Galera, lembrando aí que quem tiver afim de compartilhar esse episódio, manda pra galera aí, curte aqui, né, Lívio? Vou mandar pro Ceará inteiro, viu, bicho? Comenta, Vou mandar. manda, meu irmão, manda Bem pra na todo hora que mundo eu aí. ia tomar minha água, o Márcio virou pra mim. Não, a gente falando com a câmera e o Lívio tomando água aqui atrás. Desculpa, é que eu tô à vontade. Compartilha, like, assina o canal aqui, ativa o sininho, essas coisas tudo aí que todo mundo sabe fazer. Beleza? Obrigado, Beleza. viu, gente? Obrigado de verdade. Até o próximo episódio. Valeu, Fernando, mais uma vez. Obrigado. Beijo Obrigadaço, grande viu, pra Fernando? vocês. Obrigado a Obrigado, todos irmão, aí. obrigado. Deixar um abraço aí pra nossa equipe toda aqui, Verdade, né? bem Que lembrado. trabalha bastante. Júlia, Fernanda, Lúciozão aí, que vai compartilhar também esse podcast. Boa. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Obrigado. Fernando. Obrigado. meus Um amigos. abraço. Obrigado. Valeu, Bom demais. brigadaço. Valeu, cara. Campeão. Valeu.